Na verdade, assim, ó, pra vocês entenderem um pouco melhor a história da Eliane, a Eliane passou por um processo bem dolorido. Ela teve um câncer de mama, que foi descoberto no final de 2017 e perdurou aí algum tempo. E aí eu quero que hoje a Eliane, então, venha nos trazer essa história, que além de emocionante, ela é uma história de superação, e ela veio hoje aqui como prova viva de que Deus é perfeito, né, Eliane? Sim. E que Deus opera milagres, e tu é prova viva, tu estás aqui hoje. E ainda durante todo esse processo, tu ainda foi mãe, tu ainda conseguiu, dentro das tuas impossibilidades, né, trabalhar, enfim. Então, assim, hoje tu estás aqui para mostrar para quem está nos assistindo que sim, mulheres somos raridades, né? Porque somos capazes de muitas coisas, mesmo quando estamos doentes, ainda a gente tem um tempo de ser mãe e de amar o próximo, né? Sim. Mesmo diante de uma tempestade, né, Eliane? Porque eu quero entender, assim, o que tu sentiu, como foi que tu descobriu. Nos conte um pouco, então, da tua história. Bom, eu digo que eu não falo de dor, mas eu falo de cura, né? Mas é lógico que falar de câncer não é legal. Mas em 2017 eu fui numa consulta, como uma consulta qualquer, não esperava fazer nenhum exame, até porque a gente acha que pessoas boas não podem passar pelo câncer, né? Que câncer só acontece com pessoas ruins. E não tem nada a ver isso. Eu acredito que são... como é que eu vou te dizer? Propósitos que tu precisa passar. É alguma coisa que tu precise passar para que tu possa entender. E no meu caso foi isso. Eu digo que era um dia lindo de sol que se tornou cinza, né? Porque eu fui na consulta, tal, ok, tava me sentindo mal. E o doutor disse, quem sabe vamos fazer os preventivos. Como é que são os preventivos? Eu disse, não, tá tudo bem, não precisa. E eu não tinha o costume de fazer o autoexame. Não tinha, porque eu achava que câncer era algo distante de mim, né? Que essa realidade, nossa, câncer pode acontecer. Sabe aquilo que tu pensa assim, nossa, aconteceu na família do fulano, mas na minha, não. Sim. Então, aí ele pediu para a enfermeira me examinar, ela encontrou um nódulo pequeno, e ali já no olhar deles eu vi que alguma coisa não estava legal. Me chamaram para conversar e me falaram, olha, Eliane, a gente encontrou um nódulo, mas não te assusta, não precisa ficar preocupada, porque é um nódulo pequeno e tu precisa fazer alguns exames. Ok. Aí, só que ele olhou pra mim e disse, tu é tão forte, tu já passou por tantas coisas, porque ele já vinha me acompanhando, né? Então, assim, seja o que for, tu vai superar. Tá. E eu disse, vem coisa, né? Até porque a gente sente quando algo não tá legal, né? Então, voltei... Mas tu sentia, Eliane, alguma dor, algum desconforto, algum incômodo na mama? Não, na verdade, 2 meses antes eu senti as minhas mamas muito inchadas e doloridas. É como se... As mulheres vão entender o que eu tô falando, né? Quando tu tá gestante, né? Os primeiros meses, assim... Mas tá, tudo ok, não via nada de anormal, né? E não fui na consulta por isso. Foi porque eu tinha passado mal, tinha enjoado e tal. E aí foi por um acaso, né? Eu digo que não foi um acaso, que o médico foi um anjo que Deus colocou na minha vida para me ajudar a descobrir o câncer a tempo de ser tratado, né? Então, a partir dali começou uma correria, né? O primeiro, a minha irmã me insistiu muito, tu vai ter que fazer um exame, não espera pelo SUS. E no outro dia eu fiz, sim, uma ecografia e apareceu um nódulo, que é categoria por categorias, né? Categoria de Behards 3, que é suspeito, mas não tão suspeito câncer. Precisa ser avaliado de 6 em 6 meses, né? E aquele dia foi a primeira vez que eu digo que Deus me mostrou assim que estava começando algo, mas que Ele estava comigo, né? Que eu vim do exame e estava sozinha no carro, abri todos os vidros e vim chorando, né? Porque, como eu disse, a gente sente quando alguma coisa está errada. E aquele dia ali eu perguntei para Deus, eu disse, Deus, o que é que está acontecendo comigo? Por que isso? É um nódulo, eu posso estar com câncer. Eu preciso ouvir, fala comigo. E eu liguei a rádio do carro e estava tocando uma música. Posso cantar um pedacinho? Pode, claro. Nós queremos ouvir detalhes de toda a tua história, por favor. Tava tocando uma música que diz assim... Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto
para você se manter ao meu lado. Meu Deus, gente, estou toda arrepiada. E ali eu entendi assim, eu sei que as minhas lágrimas, eu disse, ok, então tá, é pra mim mas estar do seu lado. Eu só te interromper uma coisa que eu quero entender. Se essa conectividade com Deus, ela já existia antes? Já existia. Ah, tá, tu já tinha então Já. a tua espiritualidade bem... Já. Ah, tá, então tu já tinha uma conectividade assim, direta com ele. Já tinha uma conectividade e vou te dizer, se não fosse essa conexão, talvez eu não tivesse chego até aqui. Porque assim, tem uma notícia de um câncer, ali eu não tinha notícia de um câncer, eu tinha notícia só de um nódulo aparentemente suspeito, né? Sim. Então, só que ali já abala. Sim, eu passei por com processo, certeza. conheci muitas mulheres e assim, quando tu tem um diagnóstico do câncer, tu tem duas escolhas, ou tu decide lutar pra tu vencer, ou tu cai em uma depressão. E aí, se a tua alma estiver doente, tu não consegue vencer. Porque é um conjunto de coisas. Tu tem que estar com o teu corpo, com a tua alma e o teu espírito alinhados para que tu consiga um sustentar o outro. Um sustentar o outro, com certeza. Tá, e aí parou no carro, ouviu a música, a partir daquele momento... A partir daquele momento começou toda a trajetória, porque aí eu voltei no posto e ele disse pra mim, vou te encaminhar com uma certa urgência. Em 5 dias eu já estava sendo atendida no hospital da PUC, né, no setor de mastologia. Só que o doutor olhou pra mim e disse, Eliane, tu tem um nódulo, mas não te preocupa que isso não é nada, é comum, mulheres da tua idade e tal. Volta pra casa. Só que a minha prima, com 32 anos, estava acabando o tratamento de um câncer. E aí eu comentei com ele, ele disse, não, então vamos fazer alguns exames. Mas tu volta daqui 6 meses. Só que o que aconteceu? Nesse tempo, em 2 meses, o nódulo de 1,5 centímetro, ele pulou para quase 6 centímetros. Meu então, Deus! Eu vi, uau, tem coisa errada. Fui pro meu anjo, meu doutor lá no posto, e ele me encaminhou novamente, faz uma ecografia, paguei a ecografia. Aí apareceu uma categoria nova, BIHARDS 4. Agora, altamente suspeita de câncer. E aí, ele disse, volta com urgência pro hospital, faz o que for possível, mas não sai de lá sem uma biópsia. Então, assim, eu lutei todo o tempo para que eu conseguisse, tá? Fazer os exames necessários para ser diagnosticada a tempo, né? E aí, vindo para o hospital, Deus foi colocando os anjos sempre para me ajudar, que eu não posso contar em detalhes, porque os detalhes depois eles estão aqui, né? Sim. Mas porque daria muito tempo mesmo para mim contar, assim. Mas eu vejo que foi a mão do Senhor o tempo inteiro guiando todos os passos para que tudo desse certo e para que eu fizesse tratamento a tempo, né? Tá, Eliane, e dentro desse passo a passo até aqui, a Eliane foi para casa, botou a cabeça no travesseiro e desabou? Sim. Contou pra alguém? Como é que foi? Na verdade, assim, quando a primeira, nessa ecografia, né, que aí era altamente suspeita para o câncer, eu já preparei o meu interior, assim, eu sou muito de sonhar algumas coisas, né, e eu tive um sonho 1 ano antes, que eu estava careca, e a minha irmã estava limpando a casa para mim. Aí eu acredito que eu vou ter que passar por isso. Só que eu penso assim, eu sonhei que eu estava careca e ela limpando a casa, então eu estava passando por um processo. Então, oi, eu estou com vida, né? Vamos lá. Então, assim, ó, eu sempre olhei com otimismo. Eu encarei, na verdade, assim, com a certeza de que se eu fosse partir, amém. Mas se eu fosse ficar, eu ia fazer tudo para me ficar. E aí eu me dediquei o máximo. Eu fiz a biópsia. E o dia que eu fui mostrar a biópsia, quando a doutora nos chamou, a minha irmã, a gente já havia aberto o exame, né? Óbvio. E a gente sempre dá uma de médica. E a gente vai pro Dr. Google, né? E eu fui pro Dr. Google. Só que o resultado do meu exame foi triplo negativo. Existem mais de 20 tipos de câncer de mama. E eu tive o pior, né? O triplo negativo, ele é o pior. Deus. Lembra que eu falei que o nódulo estava crescendo muito rápido? Sim, então, sim. Ele se prolifera muito rápido para os outros órgãos e ele não tem uma quimioterapia certeira. Por isso que ele é muito agressivo. Aí, quando eu entrei na sala, a doutora perguntou, vocês já viu o exame? Eu disse sim. Só que a minha irmã leu triplo negativo, a gente não sabia que o triplo é negativo. Só que eu disse, tá escrito carcinoma é câncer. E ela olhou pra mim, e tu tá bem? Se tô, vou fazer o quê se eu tiver, né? Vamos tratar, vamos ver. Só que assim, quando ela olhou pra mim, ela disse, Eliane, tu estás com câncer. Tá com câncer, bem agressivo. Aí, eu baixei minha cabeça ali, baixei
e voltei para minha infância. Enquanto isso, a minha irmã perguntava o que era o tratamento, e a minha irmã em lágrimas. E eu voltei para minha infância e eu fiquei lá. E eu voltei a ter 6 anos de idade e eu não queria crescer. Eu disse, não, não, não. Câncer não, qualquer coisa, mas câncer não. Só que aí quando eu olhei para o lado e eu vi que as lágrimas rolavam no rosto dela, eu disse, não, eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar eles sofrerem. Enxuguei as minhas lágrimas, daí eu olhei para a doutora e disse, então tá, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou morrer? Perguntei, vou morrer porque é lógico, né? A gente sabe que vai morrer um dia, mas a gente não quer, a gente quer ficar um pouco mais aqui, né? Enfim, aí perguntei, vou morrer? Ela disse não, né? Tem grandes chances de cura, apesar de ser mais agressivo, né? E aí eu perguntei, vou perder os cabelos? Meu cabelo era bem maior do que isso. Vai perder os cabelos. Preciso da quimioterapia? Precisa da quimioterapia. Então, ok, vamos fazer. E o que eu fiz? Voltei para casa aquele dia e esse foi o momento mais difícil para mim. Foi quando eu entrei em casa e o Igor, meu filho, sabia que eu ia mostrar o resultado da biópsia e ele olhou para mim e ele disse, é câncer, mãe. 12 anos de idade. E eu não consegui falar. Não falei. Só que ele leu as minhas lágrimas e ele sentiu que algo não estava bem. Eu não fiz nada, não falei nada, não abracei. Eu fui, tomei um banho, tomei café e fui para a igreja. Porque eu precisava ir lá. É como se eu tivesse indo consertar a minha vida com Deus. Eu disse, Deus, o que é? Achando que o câncer pudesse ser castigo, que o câncer... Mas no processo eu entendi que não tem nada a ver. Nada a ver. São processos que a gente vive, que a gente vai passar. E que a gente tem perguntas que a gente não vai encontrar resposta. Não vai. A gente só precisa passar. E se ele me escolheu passar, então eu ia passar da melhor forma possível. Tudo que eu pudesse fazer, eu fiz. Lá chorei, sim, me debrucei na cadeira e chorei praticamente a noite inteira. E fui muito acolhida, fui muito amada, porque aí as minhas amigas já sabiam, então, nossa, fui muito abraçada. E ali começou uma desconstrução da Eliane para construir uma outra Eliane que eu sou hoje. Então foi um processo que eu digo que o câncer veio como uma célula da mudança, a célula que veio para trazer morte, mas ela me trouxe vida. Uau, mas como assim vida? Uma outra forma de ver a vida, que a vida é o hoje, né? Que muitas vezes a gente está com excesso de passado, com excesso de futuro, e a gente não deixa de viver o hoje. E o hoje, o que se chama hoje? É presente. E o que a gente faz com o presente quando tu ganha um presente, né? A gente não desfruta, a gente não aproveita. E a gente muitas vezes não aproveita esse presente que é o hoje, que é a vida. E ficamos muito presos. E não conseguimos viver e aproveitar. E a gente tem tanta coisa a apresentar, a gente almeja coisas grandes. Só que assim, a grandeza tá nas pequenas coisas. Tá no tu abrir a janela e tu ver que tem sol. Ou tu abrir a janela e ver que tem chuva. Mas a gente só sabe reclamar. Quando tem sol, a gente reclama do sol. Quando tem chuva, a gente reclama da chuva. Só que assim, eu comecei a perceber assim... Sabe, respirar e dizer, uau, tem vida em mim, eu tenho fôlego em mim. Basta, tá bom, sabe? E viver um dia de cada vez. Claro que, eu digo que eu entrei numa montanha russa das minhas emoções, né? Sim. Sabe quando tu é criança, tu sobe na montanha russa e tu para lá em cima, e aí tu tem medo, tu simplesmente parou lá em cima, né? E tu quer que desça. E aí, com o tratamento, a montanha russa, ela foi descendo, e eu fui andando, e vendo, e seguindo, e fazendo todo o tratamento. E o tratamento foi bem agressivo, sim. Eu tive que fazer 4 quimioterapias vermelhas, que são assustadoras quando se ouve falar em vermelhas. Mas se caso alguém estiver ouvindo, estiver passando pelo câncer, tiver que fazer quimioterapia, seja qual for, vai dar tudo de ti. Confie e crê, porque é possível. Câncer hoje em dia é tratável. Eu digo que existe o câncer físico, né, que ele causa metástase, porque é natural, mas existe aquele câncer da alma. E eu digo que eu não fui curada, o milagre em si, em mim, não foi na cura do câncer físico. Na verdade, eu precisava desconstruir aquela Eliane para curar a minha alma. Por isso que, né, o livro se chama O Romper do Casulo. Então, eu precisava entrar para dentro de um casulo, ser tratada ali dentro, para que eu pudesse romper em algumas áreas da minha vida. Com certeza, Eliane. Até porque a gente, quando fala de câncer, é super assustador, né? Mas, pra quem não sabe, o câncer de mama é um dos cânceres mais comuns, né?
mais de 2 milhões de pessoas são acometidas pelo câncer, né? Então, pra tu ver, assim, o quanto o tratamento precoce, ele é importante, o quanto Sim. o exame nosso de toque é importante. E os nossos exames preventivos, Sim. né, anuais, no médico, enfim. Então, tu vê, mesmo tu fazendo os teus exames anuais, tu ainda não tinha o costume de se tocar, né? E tu vê que foi num exame de toque dentro do consultório que ele viu que tinha alguma coisa errada. Tinha uma coisa errada. E né? Talvez tu tivesse visto antes em casa, né? Mas enfim, a gente sabe que, quem acredita, que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E certamente ele te escolheu para um propósito. Sim. E eu acredito, vendo a tua história de inspiração, que o propósito seja tu levar o teu testemunho para que tu encoraje também pessoas que estão passando por uma situação delicada. E pode não ser o câncer em específico, pode ser alguma outra doença, uma depressão profunda, enfim. Aquela pessoa que tá no fundo do poço e que não sabe o que fazer para sair dali, né? Então, talvez ouvindo a tua história de superação, porque tu imagina, tu tinha um filho com 12 anos, né? Uma vida inteira pela frente. Aí tu recebe uma notícia que tu tem um câncer super agressivo. E, enfim, assim, então, imagina a tua cabeça, o turbilhão, né? De informações e sentimentos. Jéssica, fácil não foi. Não é fácil, não tem nada de bonito no câncer. Ele é dolorido, sim, ele te faz uma transformação, ele te muda, não é só o teu exterior, ele muda o teu interior. Tu tem que ter novos hábitos alimentares, tudo tu não pode. Apesar de que, né, eu não deixei de fazer nada. Tanto é que uma vez a minha irmã disse pra mim, Eli, mas tu vai sair? Eu disse, eu vou. Naquela época só eu usava máscara, né? Eu e alguns pacientes, assim, que tu encontrava na rua. Mas hoje é natural se usar máscara, né? E eu assustava, assim, as pessoas. Porque assusta. Porque, na verdade, tu fica igual uma lagartinha. Eu fiquei, sabe? Eu tenho consciência disso, né? Então, assim, mas eu não deixei de viver, Jéssica. Eu, apesar de ter feito todas as quimioterapias, elas são muito agressivas, principalmente as vermelhas. Depois eu fiz 12 brancas. A minha imunidade caiu algumas vezes, assim, o corpo fica debilitado, mas eu nunca tive uma febre, eu nunca fui internada, eu simplesmente passei. E aí, nesse dia que a minha irmã disse, tu vai sair, mas tu tá doente. Eu disse, não, eu não estou doente, eu estou tratando um câncer, é diferente de estar doente. Doente é quem tá com febre, quem tá com pneumonia, eu só tô tratando o câncer, o meu corpo tá assim por causa do remédio, não é o câncer em si. Então, assim, ó, aqui tudo tá na tua cabeça. Tudo tá aqui ligado, coordena todo o teu corpo, assim, mas é assim, é aquela coisa, precisa ter uma busca. Precisa ter uma busca. Se eu chorei? Chorei sim, chorei bastante. Não tem problema nenhum chorar, é libertador. Se não existisse o choro, né? Então por que Deus haveria criado? Então, assim, é maravilhoso a gente chorar, a gente lava a nossa alma, né? Traz um alívio, assim. Então chorei, eu sorri, eu não deixei de viver, eu segui a minha vida. E foi aí, Jéssica, nesse tempo que eu descobri a Eliane escritora. Eu comecei a postar nas redes sociais textos que eu escrevia, porque eu pensei, uau, eu tô aqui, eu tô passando por esse processo, e comecei a ver pessoas dentro do hospital, e todo dia eu chegava e eu incentivava, tá? Eu chegava lá sempre sorrindo, e mesmo quando não tava muito legal, por trás das máscaras não dava pra ver o sorriso, né? Mas eu sorria com o olhar, e eu olhava aquelas pessoas assim, tristes, caídas, e eu disse, eu entendo que elas estão assim, mas elas não podem ficar assim. E aí eu começava a puxar assunto, quando via a gente estava todo mundo conversando, e um alegrando o outro, e eu era conhecida no hospital como mais um, menos um, né? Porque eu sempre cheguei assim, não são 20 quimioterapias, tu fez uma agora, são só 19, então tu vai diminuindo, porque se realmente tu olhar, nossa, 25 sessões de radioterapia é pesado. Eu dizia, não, é mais um, menos um. Então quando eu não ia, porque a imunidade estava baixa, alguma coisa assim, eles sentiam muita falta de mim. Então eu disse, meu Deus, eu preciso ajudar essas pessoas, porque eu tô aqui, é bom, se tornou um novo ambiente para mim, assim, eu digo que o hospital se tornou minha segunda casa, porque às vezes eu ia, né, quase que todos os dias, agulhada e agulhada. Como eu disse, esse câncer não é bonito, tem a sua história triste, mas eu acredito que tu pode tirar coisas boas das ruins sempre, né? Então eu comecei a escrever e postar nas redes sociais. O que acontece?
Eu nunca fui de postar em Facebook foto minha de cabelo preso, ou atender um portão com cabelo preso. É tipo assim, eu sofria por uma vaidade que não era com gasto, com cuidados, mas uma vaidade dentro da minha alma. Sabe quando tu não vê beleza e aí tu quer ver beleza? Então assim, daí tu sofre, porque daí tu tem que estar com calor, com o cabelo solto, né? E eu postei já radicalizando tudo, contando pra todo mundo que eu estava com câncer e careca. E aí, o que que acontece? Eu contava a minha história de uma forma que as pessoas pudessem entender. Vamos supor assim, eu digo que existe 2 tipos de tempestade, tá? Aquela que ela chega sem avisar e aquela que a gente é avisada, né? Eu passei pelas 2, por quê? O câncer chegou na minha vida como uma tempestade avassaladora. Aquele dia tá lindo de sol, né? E aí se arma aquela tempestade e vem e começa a tirar tudo do lugar. O que que a gente faz? Tu começa a fechar a casa, tu começa, né? Tu quer, uau, fazer tudo. Só que tem um momento que tu é obrigada a parar e buscar abrigo. Eu digo que não tem como consertar telhado em dia de chuva. E não tem, né? Tu precisa buscar esse abrigo. Eu disse, uau, tá tudo fora do lugar, mas eu preciso desse tempo, preciso buscar um abrigo. Então eu tive que buscar esse abrigo e foi no colo de Deus. Não seria possível se não fosse a fé que eu tenho, né? E aí foi mais fácil conduzir todas essas coisas. E por que que eu digo os 2 tipos de tempestade? Tem aquela tempestade que ela é anunciada, né? Tá lindo, mas aí a previsão do tempo está dizendo que vai vir uma tempestade, que vai vir chuva forte, que vai ser isso, vai... Só que tu tem que sair. E aí tu olha pra fora, tá tudo escuro, mas tu tem que sair, tu tem que encarar. E aí tu encara. E quando tu bota o pé lá fora, o sol se abre, né? Nunca aconteceu isso com vocês? Sim. Tá anunciando e aí tu, né? Não, mas eu preciso sair. Então assim, quando veio o anúncio pra mim, chegou sem avisar, mas aí quando veio o anúncio, é câncer, é bem agressivo, eu disse não. Tá sendo anunciada uma tempestade na minha vida, mas eu vou encarar. É óbvio que tu teve também o teu processo de fragilidade, né, Eliane? Porque tu é um ser humano, apesar de tu ter te agarrado demais com essa força divina, igual tu é um ser humano, né? Sim. Eu penso, me colocando assim no teu lugar, porque eu consigo dimensionar a tua dor, né? Então eu penso assim, como mãe, o teu desespero, sabe? Como mãe, eu acho que além de tudo, sabe? Tipo assim, marido, não importa, sabe? A nossa prioridade sempre como mãe é os nossos filhos, né? Então eu tento mensurar, assim, o que foi pra ti, sabe? Passar por esse processo. E então, assim, e ele estava do teu lado o tempo todo, te apoiando, né? E te dando força, que eu acho que é o principal. Sim. E quando tu contou pra ele que tu ia escrever um livro, o que ele te disse? Ele apoiou e apoia muito, porque ele diz que a história é linda, né? Ele disse, ai mãe, as pessoas se tocam com o que tu escreve, né? E apoia super, né? E tu falando agora, eu me lembrei de cenas assim que eu acordava, ele estudava de manhã, né? Eu acordava e muitas vezes eu tinha que levar ele pra escola, então imagina, eu tinha feito uma quimioterapia um dia antes, no outro dia eu tava debilitada. Mas sabe quando tu tem que ser forte, porque se eu não levar, quem vai levar? E ele era pequeno e eu não queria deixar ele a pé. Então assim, quando eu tinha de carro, dava pra mim de carro, eu ia de carro e às vezes eu tinha que ir a pé levar ele. E eu voltava, sabe, com aquele frio no meu rosto, mas eu voltava agradecendo, eu disse, uau, Deus, eu posso levar ele pra escola. Eu tô na minha fragilidade, acolhendo ele, sabe? E assim, eu não deixei de fazer as coisas, por isso que eu digo que ele me incentivou, porque eu via nele, eu disse, eu busquei uma força, eu tive um encontro real comigo mesmo e tive que buscar uma força que estava adormecida dentro de mim. E eu acredito que é nesses processos que isso é revelado na gente, essa força que a gente tem, que cada um de nós tem, sabe? Só que às vezes é preciso acontecer algo pra tu ver e tu romper, sabe? Tu ver que tu precisa fazer algumas coisas. Então, ele apoiou sim, a minha família apoiou muito, mas eu também tive o abandono. Eu também tive os olhares, de condenação, eu também tive os olhares de tu entrar numa lotação e as pessoas saírem de perto achando que tu é contagioso. Gente, o paciente oncológico não é contagioso, bem pelo contrário, paciente oncológico precisa e necessita de amor, de palavras que coloquem pra cima. Jamais chegar num paciente oncológico, numa mulher, tu chegar numa mulher e dizer, ai, tá passando pelo câncer, mas o cabelo cresce.
a gente sabe que o cabelo cresce, mas dói perder ele. Entendeu? Dói bastante perder. Então a gente sabe que o câncer causa essas dores. Teve a dor do abandono, sim, de pessoas que eu achava que eu ia ter perto e se afastaram. Mas eu também não julgo essas pessoas, porque não é porque elas são más. Eu acredito que é porque elas não têm capacidade, de repente, até de estar perto de ti. Porque a minha família mesmo dizia às vezes pra mim, Eli, como que pode? A gente às vezes quer te ajudar, mas tu acaba nos ajudando. Aí eu digo pra vocês assim, porque eu sou super mulher. Não sou super mulher, eu só sou alguém que decidiu seguir, né? Então, nesse tempo, comecei a escrever, postar nas redes sociais, e algumas pessoas começaram a me procurar e se identificar, e foram muitas pessoas em grupos, né? Começaram a perguntar se eu era escritora, se eu podia mandar um livro para alguém, a mãe estava passando pelo processo do câncer, e eu disse, uau, mas eu não sou escritora, mas ok, não sei o que está acontecendo, né? E aí nasceu, sim, um desejo, e foi não só um desejo, mas uma revelação de Deus, foi bem profundo isso, para que eu escrevesse um livro. O livro se chama assim, O Romper do Casulo. Por que o Romper do Casulo? Porque eu digo que eu precisei... Aqui eu falo até que eu era uma borboleta, mas eu tinha medo de voar, né? Então eu precisei voltar para o casulo, me tornar uma lagarta, começar todo o processo, ir lá na escuridão, na solidão da esmagadura, buscar uma força em mim, me sentir sozinha sim, porque teve momentos que eu me senti sozinha, por mais que eu fosse rodeada de pessoas, mas foi um processo meu, para que eu pudesse ser fortalecida e poder romper e poder voar, né? E tanto é que aqui no livro eu digo que a minha missão é trazer colorido para os jardins que se encontram sem cor, né? É poder trazer vida e dizer que pode, não, que não é porque alguém faleceu ou porque o câncer, porque assusta sim, mas encara, vive um dia de cada vez, né? Assim como tem que ser em tudo na nossa vida. E aí foi onde nasceu o livro Romper do Casulo, com uma revelação, como eu te falei. Eu postava os textos e eu escrevi o último texto quando eu estava saindo do hospital, e eu recebi um versículo que se chama Volte para casa e conte tudo quanto tem feito por vós. Eu disse, ok, eu estou fazendo isso, Deus, legal. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa fila dos dons e dos talentos, e eu estava com muita vergonha de estar ali naquela fila, e veio um senhor bem velhinho, me puxou pelas mãos e olhou nos meus olhos e disse, Eliane, o teu dom é escrever. Eu disse, não, ele disse, o teu dom é escrever. Aí ali eu disse, uau, então escrever como? Aí na última mensagem que eu enviei, muitas pessoas me perguntando se eu era escritora. Eu disse, ok, então é isso, eu sou uma escritora. Como que se faz? Comecei a escrever, a colocar todos aqueles textos em ordem, correr atrás de editoras, recebi alguns nãos, até que conheci a editora 122, que é uma bênção de Deus. E eles, como é que eu vou dizer, aceitaram a minha história, eles quiseram me ajudar nesse projeto. O projeto não é só escrever um livro contando a minha história, mas o projeto também é ajudar pessoas. Tanto é que o lançamento do livro foi feito no hospital onde eu fiz o tratamento, foi doando para pacientes oncológicos, e é isso. Ai, gente, como não se emocionar com a Eliane, como não se emocionar com essa história de superação, com essa história linda. E eu tenho certeza que alguém se tocou com a tua história e enxerga a tua luz, porque tu tem muita luz, Eliane, dentro de todos os problemas que tu passou, das tempestades que tu passou, né? Tu estás aqui com esse sorriso no rosto, com esse brilho no olhar, com essa ânsia de ajudar o próximo. E eu acho que vale muito, assim, essa experiência, nós ouvirmos essa experiência, nos motiva de fato, sabe? A ir mesmo atrás do que nós queremos. E eu queria que tu deixasse para finalizar a tua presença hoje aqui uma mensagem, então, para quem está nos assistindo. Então, a mensagem que eu quero deixar tem o Provérbios 18, 14, um versículo que diz que se o espírito estiver bom, a gente consegue suportar as enfermidades, mas se o espírito estiver enfermo, doente, é mais difícil de a gente suportar. Tanto é que a gente vê que todo o processo eu consegui suportar sim, porque o meu espírito estava constantemente em conexão com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, assim, a mensagem que eu deixo para você que está passando por casulo, por tempestade ou por deserto, passa, porque vai passar.
vai passar. E esses processos, eles nos ensinam a ter um encontro real com quem nós somos, que é possível a gente romper e ativar outras pessoas também a romperem. Então, assim, ó, aconteceu algo de ruim, recebe isso como uma oportunidade para tornar algo de bom e que a gente possa seguir com uma missão que eu acredito que a maior de todas é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E às vezes a nossa dor, às vezes não, eu creio assim que a nossa dor, ela gera um bálsamo de cura para poder curar outros. Então a gente pode sentir algo de muito bom de algo ruim. Ai, que lindo! Temos palmas pra ele. Ela merece todas as palmas do mundo, meus amores, porque assim, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu já li o livro e eu tenho certeza que vocês vão amar também ler o livro. Eliane, nos conte assim, como é que as pessoas então elas podem fazer para adquirir o teu livro? Sim, eu tenho uma página, é www.romperdocasulo.com, pode ser adquirido por lá. Pode também me seguir nas redes sociais, é Nani Stout, no Instagram. Ou o Instagram também, o Romper do Casulo. Caso queira entrar em contato também pelo WhatsApp, eu tenho o contato que está na bio, na descrição no meu Instagram.